Talvez você concorde comigo que não existe nada mais assustador do que nós estarmos envolvidos por um grande projeto e esse projeto depender completamente e exclusivamente de como nós nos sairemos diante dele. E quando a gente olha para Josué no capítulo 1, geralmente a gente tem esse refrão muito gravado na nossa mente diante dos desafios, que é: seja forte e corajoso. E quando a gente pensa em tudo isso, a primeira coisa que muitas vezes vem na nossa mente sobre ser forte e corajoso é que a gente precisa encontrar uma força e uma coragem em nós. Eu preciso encontrar algo que na verdade nasça de mim para eu ser bem sucedido nessa ida rumo à terra prometida ou à terra do descanso. Só que quando a gente olha para os versos iniciais de Josué, a gente começa a perceber que na verdade essa força e essa coragem ela não brota de nós. Ela não brota da capacidade humana que você e eu temos. Na verdade ela brota de Deus. Por exemplo, quando a gente olha para o texto vai nos falar sobre a garantia de que esse projeto dará certo. Não pelo que você e eu fazemos, mas porque o texto diz assim: a terra que vocês estão entrando, eu estou para dar aos israelitas. Ou, no verso 3 ele diz: eu darei a vocês. Ora, o sucesso da terra prometida e a garantia dessa ida até a terra prometida, a terra do descanso eterno, não depende de mim e de você, mas depende de que é o Senhor quem o garante para nós. Mas também você pode olhar e dizer: às vezes eu me sinto tão fraco diante de alguns desafios, me sinto tão sem força, e eu preciso encontrar uma força em mim. Não também. Na verdade, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando eu reconheço que circunstâncias, que realidades fogem da minha mão, da minha força, é aí que eu me encontro com a verdadeira força. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Ou nas palavras de Josué, ou de Deus a Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A nossa força rumo ao descanso eterno não brota da nossa ousadia de tentar ser alguma coisa, mas da força do próprio Deus conosco, do Deus conosco. Mas talvez você diga: e sabedoria para viver tudo isso que eu me deparo? Aonde eu encontro sabedoria? Seguindo alguns influencers, algumas ideias, lendo alguns livros. Olha só o que o texto vai dizer: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, a sabedoria para você aprender a viver a vida brota da palavra de Deus, brota da lei de Deus. Por isso que ele diz: não entre para a direita, não entre para a esquerda, sempre fale sobre a lei, viva, experimente a lei. Porque essa lei, essa palavra, essa verdade te tornará sábio. O mais lindo de tudo isso é que quando a gente olha para o contexto de Israel, havia essa condicionalidade. Uma primeira geração havia se perdido no deserto porque não quiseram entrar. Só que quando a gente olha para a nossa condição hoje, nós não vivemos por uma condicionalidade, mas nós a vivemos pela incondicionalidade da cruz. A cruz entra no nosso mundo, o Filho de Deus pisa no nosso mundo. Ele pisa nessa terra para nos garantir uma terra prometida da glória eterna de Deus. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que tudo isso reflete o que Cristo fez por nós. Ele nos deu a sabedoria em vida para vivermos a nossa vida pautada na sua vida. Ele também garante a força do Deus conosco através do Espírito Santo nos conduzindo por essa jornada. E tudo isso é garantido. Por quê? Porque Ele foi preparar lugar e aguarda ansiosamente para que nós todos estaremos lá um dia. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês essas 3 verdades simples, mas extremamente profundas e necessárias,
para o nosso sucesso rumo ao descanso eterno.